Olá, pessoal! Vamos falar no programa de hoje sobre como as democracias morrem. Minha abordagem será integralmente baseada no livro de Stephen Levitsky e Daniel Ziblatt, publicado no Brasil pela editora Zahar em 2018 e que fez enorme sucesso, inclusive entre o público leigo. Muitos que leram o livro identificaram os fenômenos apontados por Levitsky e Ziblatt com o que estava e ainda está acontecendo em nosso país. Daí a importância de abordarmos esse tema. Quando se fala em democracia, muita gente imagina que ela nasceu na Grécia e que, de lá até os dias atuais, foi evoluindo, se aperfeiçoando, se espalhando e se consolidando. Mas isso não é verdade. Democracias não são eternas. Para se ter uma ideia disso, embora o mundo tenha visto uma expansão das democracias no século passado e no século presente, muitas delas sofreram golpes e reveses. Em 1985, para se ter uma ideia, existiam 42 países efetivamente democráticos no mundo, onde moravam cerca de 20% da população mundial. Em 2015, esse número saltou para 103 países democráticos, com cerca de 56% da população mundial. Ueba! Então podemos dizer que a democracia se expandiu e se consolidou nesses últimos anos, certo? Neca, neca. Como eu disse, o processo de afirmação das democracias não é evolutivo e muitos dos países que assumiram como regime de governo, alguns há muito tempo e outros mais recentemente, o regime democrático, eles têm passado por momentos de erosão de suas instituições, ou seja, eles têm visto retrocessos no campo da democracia. Então a pergunta central que o livro vai tentar responder é como as democracias morrem e como as democracias são salvas. Para se buscar respostas, é preciso então ter em mente que as democracias possuem uma série de regras formais que devem ser observadas, como, por exemplo, o respeito ao direito ao voto, respeito à liberdade de expressão, respeito ao direito de informação, direito de crítica, igualdade, liberdade, dentre tantos outros, mas também possui regras informais muito relevantes. O livro Como as Democracias Morrem está preocupado exatamente em analisar tais regras informais da democracia, especialmente duas. A regra da tolerância mútua, que afirma que os adversários têm a mesma importância moral e política e os mesmos direitos de existir e participar do processo público, e também a regra da reserva institucional, que recomenda que na arena democrática devem ser evitadas ações que, embora respeitem a lei, violam o seu espírito ou o seu sentido. A partir daí, os autores apontam que eleições como a de Trump ou de Bolsonaro, dentre tantos outros, que representam a emergência de uma direita descompromissada com a democracia, podem comprovar exatamente a tese de que passamos por um momento de retrocesso, pois esses governos não respeitam as regras informais de tolerância mútua e de reserva institucional. No caso dos Estados Unidos, muitos políticos ultimamente ligados a Donald Trump tratam seus adversários como inimigos, intimidam a imprensa livre e ameaçam rejeitar o resultado das eleições. Também, com frequência, tentam enfraquecer as salvaguardas institucionais da democracia, incluindo tribunais, serviços de inteligência, polícia e comissões de ética. Portanto, embora normalmente se imagina que democracias morrem com um golpe de Estado, como no caso da destituição de Allende por Pinochet,
com soldados na rua, revoluções, tiros. A experiência atual mostra que não é bem assim, que as democracias podem morrer também e mais frequentemente através da atuação de pessoas legitimamente eleitas pelo voto popular. Foi o caso de Hitler, Hugo Chávez e Fujimori, num passado recente, esses dois últimos, e atualmente Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, Viktor Orbán na Hungria, Kaczynski e Morawiecki na Polônia, Putin na Rússia, e a lista não para por aí. Em regra, esses nomes são de outsiders que chegam ao poder criticando a corrupção, criticando os problemas econômicos e as elites, e falam em nome de uma suposta autêntica democracia. Desde o final da Guerra Fria, este parece ter sido o modo mais comum de declínio das democracias, através de processos conduzidos por pessoas eleitas e não por generais. O problema desse tipo de golpe é que nem sempre o ataque às instituições democráticas é visível. Por quê? O Palácio Presidencial não arde em chamas, a Constituição não é formalmente suspensa, os tribunais continuam trabalhando, nenhuma pessoa é morta, não há tanques na rua, os jornais continuam a ser publicados, embora, não raramente, eles sejam comprados com publicidade governamental, ou então sejam até mesmo intimidados com atos de violência, sendo forçados a se autocensurar. Por isso é importante ficar atento aos alarmes. Não podemos ignorar que líderes populistas que falam contra a imprensa, outsiders que defendem violência e armamento da população, e que se colocam como salvadores da pátria, sempre existiram e sempre existirão. A existência de personagens repugnantes por si só não é ameaça para a democracia. A ameaça se manifesta na forma como se lida com essas pessoas. O alarme essencial para a democracia não deve soar só por causa do aparecimento dessas figuras, mas deve soar quando partidos políticos os abrigam, quando partidos políticos dão voz e possibilitam que eles acumulem poder e visibilidade. De acordo, então, com Levitsky e Ziblatt, isolar extremistas não é tarefa do povo, é tarefa dos partidos políticos. E muitas vezes, por oportunismo ou por erro de cálculo, vemos que muitos partidos resolvem, entre aspas, usar extremistas populares, permitindo que tais pessoas participem de prévias e convenções, permitindo que sejam lançados como candidatos, sem expulsá-los quando tentam agir fora da legalidade ou quando tentam dar um golpe. Porque, não raro, esses sujeitos são bons de voto. Nessa linha de raciocínio é que é preciso reconhecer a importância dos princípios informais da democracia, tolerância mútua e reserva institucional, como mencionamos anteriormente. Afinal de contas, democracias vivem melhor e sobrevivem mais tempo, onde as constituições são reforçadas por normas democráticas não escritas. São elas que, nos momentos de polarização extrema, podem ser, quem sabe, até mais importantes que as instituições formais da democracia. Então, como deve ter ficado claro até o momento, o aparecimento de líderes extremistas, populistas e perigosos é algo normal. Eles não configuram risco para a democracia. O risco existirá quando os partidos políticos não fizerem a sua parte, qual seja a de contenção. Mas daí você pode estar se perguntando, por que os partidos políticos não fariam essa contenção?
Várias respostas são possíveis, mas talvez, a mais forte delas seja a seguinte: muitas vezes as elites políticas acreditam que um eventual convite para exercer o poder pode conter os outsiders, incluindo o sujeito no sistema, enquadrando o sujeito no sistema e na natural restauração do controle pelos políticos estabelecidos, forçando-os a aceitar o processo normal de negociação. Creem, em suma, que a institucionalidade é capaz de colocar limites aos autoritários. Todavia, raramente essa estratégia funciona. A experiência demonstra que normalmente, inclusive, ela falha. Isso sucedeu com Hitler, isso sucedeu com Mussolini, isso sucedeu com Hugo Chávez, para citar alguns exemplos. É preciso salientar, então, que o povo não pode necessariamente ser responsabilizado quando ocorre a ascensão desses líderes. Nós até gostaríamos de acreditar que o destino de um governo esteja exclusivamente na mão dos nossos cidadãos. E assim, se o povo abraça valores democráticos, a democracia estará salva. E se o povo está aberto a apelos autoritários, então, mais cedo ou mais tarde, a democracia vai ter problemas. Mas essa visão está equivocada. Embora as respostas populares aos apelos extremistas sejam importantes, mais relevante ainda é saber se as elites políticas e, sobretudo, os partidos servem como filtros. Resumindo, para Levitsky e Ziblatt, os partidos políticos é que são os grandes guardiões da democracia. Então tá, e como fazemos para saber se a democracia está em risco, se estamos diante de um outsider autoritário? Bem, o cientista político Juan Lins escreveu um texto em 1978 intitulado The Breakdown of Democratic Regimes. A partir do trabalho de Lins, são 4 os sinais de alerta que permitem reconhecer um agente autoritário. Em primeiro lugar, eles rejeitam, em palavras ou ações, as regras democráticas do jogo. Em segundo lugar, segundo sinal, os autoritários negam a legitimidade de oponentes. Terceiro, autoritários toleram ou encorajam o uso da violência. E, por fim, autoritários dão indicações de disposição para restringir liberdades civis de oponentes, de críticos ou de minorias, inclusive a mídia, que pode servir como oposição. Na prática, é mais fácil falar do que manter políticos autoritários fora do poder. Democracias, afinal, não devem banir partidos ou proibir candidatos de concorrer em eleições. A responsabilidade de separar o joio do trigo está, antes, nas mãos dos partidos e dos líderes partidários. Esse processo pode ocorrer internamente, bloqueando-se o acesso de extremistas a candidaturas ou expulsando-os dos partidos. Eventualmente, quando eles se lançam como candidatos, a formação de uma frente única para derrotá-los é, talvez, uma medida que costuma funcionar. No capítulo 2, Levitsky e Ziblatt vão aprofundar e fundamentar a ideia de como, principalmente antes da reforma de 1972 nos Estados Unidos, quando os resultados das primárias passaram a se tornar vinculantes, os partidos políticos com seus insiders funcionavam como filtro de extremistas e ameaçadores da democracia. De acordo com o livro, nunca faltaram extremistas nos Estados Unidos. Henry Ford, Padre Charles Coughlin, Huey Long,
dentre outros, são exemplos mais que suficientes para demonstrar que o povo americano tem, há muito, uma veia autoritária. E por isso, a verdadeira proteção contra os autoritários jamais foi ou será o firme comprometimento da população com a democracia, mas sim os guardiões da democracia em face de arroubos autoritários. Foram sempre os partidos políticos, que decidiam, muitas vezes em salas fechadas, enfumaçadas, quais seriam os candidatos. E nesse filtro, os outsiders não tinham vez e nem acesso. Os candidatos eram escolhidos por um pequeno grupo, com figuras influentes que não prestava contas nem para as bases do partido e nem para os cidadãos comuns. Isso não era muito democrático, é verdade. E nem sempre proporcionava que os melhores candidatos fossem lançados. Mas esse processo sempre deixava outsiders extremistas, que não tinham capacidade de dialogar com os insiders, fora das disputas. E isso não porque os chefes dos partidos eram possuidores de elevado espírito democrático, mas porque estavam mais interessados em escolher candidatos capazes de vencer. Era, antes de tudo, a aversão aos riscos que os levava a evitar extremistas. Em democracias parlamentares, o primeiro-ministro é membro do parlamento e é selecionado pelos partidos do parlamento mesmo, o que praticamente assegura que ele ou ela sejam aceitáveis para os insiders da política. O próprio processo de formação do governo serve como um filtro quando nós falamos de parlamentarismo. Presidentes, em contraste, não são membros do Congresso e tampouco são eleitos pelo Congresso. E nesse ponto estava a raiz do problema do sistema de governo presidencialista inventado pelos americanos. Tanto assim que Alexander Hamilton, no Federalista número 1, preocupava-se com a possibilidade de que uma presidência eleita pelo voto popular pudesse ser muito facilmente capturada por aqueles que jogassem com o medo e a ignorância para ganhar as eleições e depois governar como tiranos. Daí que vai emergir nos Estados Unidos a experiência e importância dos partidos políticos, que passaram a buscar um equilíbrio entre o papel democrático, qual? O papel de escolha dos candidatos, e o papel de filtro, qual seja o de remoção dos extremistas. Esse equilíbrio é tênue, pois o papel de filtragem, evidentemente e por essência, é um papel antidemocrático. Esse modelo funcionava relativamente bem, mas ele sofreu uma espécie de golpe em 1968. O que suscitou a mudança? E qual foi essa mudança? Gente, com o assassinato de Kennedy, a organização do Partido dos Democratas precisava substituí-lo. Os insiders queriam escolher o nome de Hubert Humphrey, mas que era impopular entre os delegados anti-guerra, pois ele era simpatizante de Johnson. Além disso, ele não tinha participado de nenhuma primária e, mesmo assim, foi escolhido candidato. Isso gerou revolta, marchas de protesto, invasão de convenções. Resultado: criou-se a Comissão McGovern-Fraser para estudar a possibilidade de mudança do sistema. E então, em 1972, decidiu-se: a cura para os males da democracia é mais democracia. Assim, firmou-se um acordo no sentido de que o resultado das primárias seria vinculante. Com isso, o papel de filtro exercido pelos chefes dos partidos políticos ficou enfraquecido. Com a mudança operacionalizada em 1972, o sistema ficou vulnerável a um tipo particular de outsider.
indivíduos com fama ou dinheiro bastante para passar ao largo do que eles chamam de primárias invisíveis. O que são essas primárias invisíveis? É o processo pré-primárias, em que os pretendentes a concorrer nas eleições para a presidência da República, eles correm atrás de apoio da mídia e de financiadores. E os famosos e ricos já tinham isso tudo, eles saíam na frente. Nesse contexto, os guardiões do partido se tornaram apenas uma sombra do que tinham sido no passado. Além disso, a decisão da Suprema Corte, no caso Cidadãos Unidos, em 2010, Party versus Faction in the Reformed Presidential Nominating System, que permitiu o aumento dramático da disponibilidade de dinheiro vindo, entre aspas, de fora, somada com a explosão da mídia alternativa, propiciou um novo quadro favorável aos outsiders. O processo de indicação ficou totalmente aberto e isso abriu a porta para extremistas, como foi o caso de Donald Trump. O que restava como salvação, na linha de raciocínio dos autores do livro, seria uma grande abdicação republicana, ou seja, deveria ter sido criada uma frente única de oposição. Isso demandaria que os republicanos não apoiassem Trump, criando conflitos com a base. Mas os republicanos, com raras exceções, não tiveram essa conduta. Não quiseram criar conflitos com as bases. Abriram mão do papel de guardiões e apoiaram a escolha das primárias. Não houve, assim, a formação da frente única contra Trump, e o resultado foi a eleição do outsider. Nos países onde teve a formação de frente única, o movimento normalmente deu certo. Para citar dois exemplos, vejam o caso da França, onde partidos conservadores pediram voto para a centro-esquerda de Macron para impedir a eleição de extremista de direita, no caso a Marine Le Pen. O mesmo ocorreu na Áustria em 2016. Ok. Em falhando os partidos políticos, ou não ocorrendo a formação de uma frente única, qual o resultado? Simples. A corrosão sutil da democracia. Como foi ressaltado antes, a subversão da democracia normalmente ocorre de forma silenciosa. Não se fecha o Congresso de imediato. Não há militares na rua reprimindo os cidadãos e a imprensa funciona. Os mecanismos de subversão são sutis e são também aplicados lentamente, sempre com justificativas aparentemente plausíveis. Os passos normalmente são pequenos e, isoladamente, parecem não oferecer risco à democracia. São aprovadas medidas com o pretexto de acabar com a corrupção, limpar as eleições, aperfeiçoar a qualidade da própria democracia ou aumentar a segurança nacional. Medidas como o aumento do número de juízes nas cortes superiores para supostamente conferir maior eficiência aos julgamentos também são providências comuns. Mas isso vai proporcionando a captura de árbitros, juízes, promotores, gestores de agências reguladoras, procuradores gerais, gabinetes de ouvidoria, polícia e assim vai. Depois, vai proporcionando também a perseguição aos oponentes, seja com a marginalização ou criminalização deles, ou mediante compras, oferecendo cargos e posições políticas relevantes. Os meios de comunicação não raramente são comprados também diretamente ou mediante publicidade governamental. Quando não são comprados, passam a ser perseguidos ou desacreditados. Conhecemos essa história. São chamados de comunistas, de vendidos, de extremistas, de disseminadores de fake news.
Medidas de exceção passam a ser aprovadas em nome da segurança nacional e do combate à corrupção. E nessa linha, aos poucos, ocorre o silenciamento dissimulado de vozes opositoras influentes. Ao fim, mudam as regras do jogo, alterando constituições, fechando tribunais ou fechando o Congresso. Ou seja, como o processo é lento e bem justificado, nem sempre se dispara o alarme. Isso porque, na maioria das vezes, as democracias morrem sob o pretexto de salvar a própria democracia. Lembram do Brasil, 1964? É por aí. Também é comum autocratas usarem como pretexto para medidas autoritárias a emergência de crises econômicas, algo que será inevitável, vamos imaginar nós aqui, após essa pandemia mundial da Covid-19. Ou então, invocam a ocorrência de desastres naturais, a própria pandemia, um furacão, um terremoto, né? Ou até mesmo ameaças à segurança, como é o caso de guerras, insurreições armadas e ataque a terroristas, ou ataque de terroristas. Isso porque a maioria das constituições permite a expansão dos poderes do executivo em momentos de crise. Ok. Qual é, então, a saída? Aqui entra o que os autores chamam de grades de proteção da democracia. Eles lembram que o sistema constitucional de freios e contrapesos foi projetado para impedir que líderes pudessem concentrar e abusar do poder. Os norte-americanos demonstram um alto índice de confiança nesse sistema e normalmente ele funciona bem. Contudo, as salvaguardas constitucionais, gente, não são suficientes sozinhas para garantir a sobrevivência da democracia. Inúmeros ditadores, vamos citar, Perón, na Argentina, Vargas, Marcos, assumiram os cargos sob constituições com configurações muito parecidas com a norte-americana. Ainda assim foram ditadores. Nem mesmo constituições bem projetadas, então, são capazes de garantir a democracia. Afinal, como qualquer conjunto de regras, as constituições possuem lacunas e ambiguidades, e regras constitucionais também são sujeitas a interpretações conflitantes. No Brasil de hoje, destaco a disputa interpretativa em relação ao sentido do artigo 142 da Constituição de 1988 confirma esse problema. Assim, é certo que não existem constituições ou instituições perfeitas e que se comportem sempre de forma previsível. Estudos de Aziz Huq e Tom Ginsburg, How to Lose a Constitutional Democracy, apontam como as constituições são fáceis de serem manipuladas em termos de poderes, extensão de poderes e salvaguarda dos cidadãos. Então, o que garantiria a democracia? São fatores extraconstitucionais, como a imensa riqueza nacional, a existência de uma ampla classe média e uma sociedade civil vibrante. Em verdade, segundo Huq e Ginsburg, as democracias dependem fortemente de respeito a determinadas regras informais. Estudos de Keith Whittington, The Status of Unwritten Constitutional Conventions in the United States, se debruçam sobre as regras constitucionais informais, não escritas, e que já mencionamos anteriormente. São essas normas informais que funcionam, de acordo então com esses autores, como grade flexível de proteção da democracia. E as duas regras, lembrando, não escritas principais são
tolerância mútua e reserva institucional. Relembrando, o que então significa a tolerância mútua? É o respeito à ideia de que, enquanto nossos rivais jogarem pelas regras institucionais, nós aceitaremos que eles tenham direito igual de existir, competir pelo poder e governar. Podemos divergir e não gostar dos adversários, mas temos que aceitá-los como legítimos. Isso implica em reconhecer nossos adversários como rivais políticos e não como inimigos, traidores, subversivos ou desqualificados, não como inimigos da pátria. E isso há de prevalecer, mesmo que acreditemos que as ideias de nossos adversários sejam idiotas. Podemos derramar lágrimas na noite da eleição quando o outro lado vence, mas não podemos considerar isso um acontecimento apocalíptico. Dito de outra forma, tolerância é a disposição mútua dos cidadãos concordarem e discordarem. Isso não é tão óbvio e simples. Durante muito tempo, ao longo da história, a oposição aos que estavam no poder era considerada traição. Os atos de oposição eram considerados traições. Muitas vezes, então, opositores eram presos, eram envenenados, eram mortos, eram enforcados em praça pública como inimigos do próprio Estado. Em relação à reserva institucional, relembremos, essa regra informal ensina que é preciso evitar ações que, embora respeitem a letra da lei, violem claramente o seu espírito ou o seu fim. Essa regra informal vem desde as monarquias, não é uma novidade. Embora os reis absolutistas pudessem, em teoria, fazer tudo, eles comumente agiam com reservas, com sabedoria, com autocontrole. A regra da reserva institucional implica na prática em evitar truques sujos ou táticas ou jogadas políticas duras. Implica em jogar o jogo político com fair play e sem lawfare. Afinal, se levar as regras e instituições ao limite, haverá causa para impeachment todos os dias. Sempre há regras para colocar os adversários na cadeia, pois, como disse antes, regras são dúbias. Nós tivemos presidente cassada por conta de pedalada fiscal, que logo depois da sua cassação, uma coisa muito pequena, depois da sua cassação, essas pedaladas foram praticadas pelo presidente Michel Temer e depois foram e são praticadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Ponto. Se você força, então, o limite da institucionalidade, sempre, né, você vai conseguir encontrar uma interpretação que justifique um impeachment. O contrário da reserva institucional é aquilo que Mark Tushnet chama de jogo duro constitucional. Jogar segundo as regras, mas levando-as aos seus limites. Como, então, se pode observar, tolerância mútua e reserva institucional possuem relações estreitas. São fundamentais para a sobrevivência da democracia, principalmente em tempos em que partidos políticos falham, principalmente em tempos em que as instituições falham e, então, essa reserva aqui, né, de respeito a essas leis, a essas normas invisíveis da democracia, elas terão um papel de extrema relevância. Do contrário, as grades da democracia ruem, caem
e nós veremos o autoritarismo vencer, muitas vezes de forma silenciosa. Então, pessoal, o que vocês acharam dessas ideias? Estamos vivenciando esse processo no Brasil? Manda aí sua opinião. Por hoje, vamos ficando por aqui. Até mais, pessoal.